esse é o BioMaisCast, o podcast do Biologia Mais. Queria mandar aqui um grande abraço para os nossos ouvintes, principalmente para alguns alunos que sempre acompanham as nossas aulas ao vivo pelo Facebook. Duda Vieira, Jade Cruz, Samuel Postaui, são sempre alunos que estão assiduamente acompanhando essas aulas. Eu queria mandar um abraço para vocês, meus queridos. Obrigado pela audiência e por compartilhar os conteúdos do Biologia Mais. No episódio de hoje, nós vamos falar a respeito de sangue. Esse é um podcast da apostila 2, referente à apostila 2, histologia, e nós vamos falar um pouquinho especificamente sobre o tecido hematopoético, que faz parte do tecido conjuntivo de propriedades especiais. O sangue tem como função levar o oxigênio e nutrientes para todas as células. Além disso, ele retira o gás carbônico e as excretas também dos tecidos e conduzem para a sua excreção nos rins e nos pulmões. Transporta hormônios a partir das células secretoras, das glândulas secretoras, para todo o corpo. Protege também contra os invasores, porque o sangue é uma porta de transporte de leucócitos pelo corpo inteiro. Além disso, o tecido hematopoético, também conhecido como tecido hemocitopoético, produz células de maneira contínua. Nós podemos encontrar tecido hematopoético na medula óssea vermelha, que está dentro dos ossos pélvicos, externo, costelas, clavícula, escápula, ossos cranianos, fêmur e o úmero. No embrião, em formação, as células sanguíneas são formadas pelo fígado e o baço, processo esse chamado de hematopoiese. O fígado e o baço, depois, eles têm um importante papel na degradação desses glóbulos vermelhos, principalmente, chamado hemocaterese, tá? Porque a formação acaba sendo assumida pela medula óssea vermelha, enquanto a degradação, depois do nascimento do bebê, fica a cargo do fígado e do baço, ok? Temos ainda a relação de plasma sanguíneo e os elementos figurados. O plasma corresponde mais ou menos a 55% da composição sanguínea, enquanto que os elementos figurados são responsáveis por em torno de 45% dessa composição, sendo que desse 45%, 99% equivale às hemácias, o restante, glóbulos brancos e plaquetas, certo? A medula óssea vermelha é um tecido conjuntivo frouxo que possui células-tronco chamado hematopoéticas, que são multipotentes, ou seja, originam várias células diferentes, porém dentro da linhagem sanguínea. As células-tronco embrionárias são chamadas de totipotente, porque elas podem tudo, podem originar qualquer tipo celular. Tá? Nesse caso, as células da medula óssea vermelha podem apenas originar a linhagem da medula óssea. As linhagens são duas, uma é chamada de linhagem mieloide e a outra linhagem linfóide. A linhagem mieloide é responsável pela formação das hemácias, das plaquetas, dos neutrófilos, eosinófilos, basófilos e monócitos. Sendo que desses, neutrófilo, eosinófilo e basófilo são chamados de granulócitos. As plaquetas são estruturas, são fragmentos celulares de uma célula chamada de megacariócito. Plaqueta não é célula. Alguns exercícios, inclusive, trazem essa denominação. O conceito em si, que as plaquetas atuam liberando tromboplastina no sangue, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Porém, a questão é errada, porque ela traz... As plaquetas são células, tá? Então, que isso fique bem claro que plaqueta não é célula, é um fragmento celular, é um pedaço de uma célula com proteínas adesivas na sua superfície, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Já a linhagem linfóide, responsável pelos linfócitos, especificamente linfócito B e linfócito T. Falando um pouquinho sobre a linhagem mieloide de células, falando um pouquinho sobre as hemácias também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, são células discoides ou discoidais que não possuem núcleo, e essa informação é válida para mamíferos. O núcleo é perdido nas hemácias para que a célula possa ser preenchida com maior quantidade de hemoglobina, proteína essa responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Todos os outros cordados, peixes, anfíbios, répteis e aves, são nucleados, possuem hemácias nucleadas. Isso é uma questão adaptativa evolutiva, tá? Passa a ser uma exclusividade dos mamíferos.
A hemácia é repleta de hemoglobina, como eu já citei, e os números de referência para o homem giram em torno de 4,1 milhões a 6 milhões de milímetro cúbico de células, tá? 6 milhões de células por milímetro cúbico de sangue. Já a referência na mulher, 3,9 a 5 milhões de células de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Lembrando que a variação para baixo disso, nós vamos falar de eritropenia. Que peninha, tá tão pouquinho, lembra disso, tá? Eritropenia. E se tiver acima disso, eritrocitose. A eritropenia pode causar anemia, a eritrocitose pode causar um aumento da pressão arterial por ter o sangue com muito mais células, um sangue mais espesso, aumentando assim a resistência para sua condução no interior das artérias. Além disso, a hemácia em formação começa com uma célula chamada de proeritroblasto, que é uma célula bem jovem, uma célula derivada lá da linhagem mieloide. Depois esse proeritroblasto se torna um eritroblasto. Finalmente esse eritroblasto ele perde o seu núcleo, perde as suas mitocôndrias, suas organelas, restando apenas hemoglobina no seu interior e passa a se chamar eritrócito, ou seja, uma hemácia. Naquela doença chamada eritroblastose fetal, que acontece quando há uma incompatibilidade do RH materno com o fetal, quando a mãe é RH negativo e o feto é positivo, nota-se que na circulação fetal o número de eritroblastos é muito maior do que eritrócitos, porque na falta de eritrócitos, a medula óssea começa a enviar à corrente sanguínea os eritroblastos. Sendo que isso não é uma característica favorável, pois o eritroblasto não está ainda maduro, não está ainda pronto para realizar a sua função, que é transportar oxigênio através do sangue. Processo em que ocorre intensa síntese de hemoglobina, que é a formação da hemácia, o eritrócito perde o núcleo, as mitocôndrias, torna-se um eritrócito ou hemácia, tá? O eritroblasto, eu errei aqui. O eritroblasto perde o núcleo e mitocôndrias, tornando-se o eritrócito ou hemácia. Outra coisa importante é que a formação de glóbulos vermelhos pela medula óssea é estimulada por um hormônio chamado eritropoetina, ou também conhecido como EPO. Esse EPO é produzido nos rins, nas células renais, que monitoram a pressão arterial. Quando essa quantidade de células está muito baixa, há liberação de EPO pelos rins, e isso estimula uma maior produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea, ok? Cito aqui alguns exemplos de anemia, que é uma anormalidade, uma anomalia relacionada com a falta de hemácias ou a falta de hemoglobina. Anemia é qualquer problema que envolve ou que provoca falta, carência no transporte de oxigênio devido à diminuição de hemoglobina no sangue ou até mesmo de hemácias. Anemia eu posso citar a anemia falciforme, que é uma anemia genética que é promovida por um defeito na produção da cadeia beta da hemoglobina, tá? Isso pode ocasionar entupimento de veias, de artérias, causando dores, má formação, tá? Na hemácia, consequentemente na forma da hemácia, que gera uma hemácia em formato de foice. Daí o nome falciforme. É uma anemia que não tem cura porque ela é genética. Anemia ferropriva, o nome já diz, é uma deficiência nutricional da ingestão de ferro. Ferropriva, privada de ferro, tá? Essa anemia pode ser corrigida com a ingestão adequada desse mineral. Anemia perniciosa, uma deficiência nutricional de ingestão de vitamina B12, a B12, que é importante na formação das hemácias, e a talassemia, que é um outro tipo de anemia, também de cunho genético, que promove um defeito na formação do RNA mensageiro, que não consegue sair do núcleo. Isso nós já vimos lá na apostila 1, na aula que fala sobre núcleo interfásico, e isso promove a talassemia. Então, das 4 que eu citei, talassemia, anemia falciforme, ferropriva e perniciosa, a falciforme e a talassemia são genéticas, tá? Enquanto a ferropriva e a perniciosa são nutricionais. Então, quem é nutricional se corrige na alimentação, quem é genética não tem correção nesse caso, ok? Temos ainda os leucócitos, glóbulos brancos, que podem ser granulócitos, quando eles têm grânulos dentro do seu citoplasma, que pode ter uma série de substâncias, tá? Os mais comuns granulócitos, nós temos os neutrófilos, que possuem núcleo trilobado, é responsável por fagocitar invasores e nas infecções origina a secreção de pus. Então, o neutrófilo é uma linha de defesa fagocitária inespecífica que atua
diretamente no invasor. É muito semelhante ao que faz o macrófago, só que o macrófago ele atua nos tecidos adjacentes ao sangue, enquanto o neutrófilo atua especificamente no sangue. O eosinófilo, ele também é um granulócito de núcleo bilobado e eles atacam invasores de grande tamanho como vermes parasitas. Os eosinófilos possuem grânulos antihistamínico, que são capazes de bloquear alergias, então eles são opostos, eosinófilos, a processos alérgicos, eles são antialérgicos. Tá? Então, quando o número de eosinófilos está alterado, pode ser duas coisas. Pode ser uma alergia ou um processo pós-alérgico, ou pode ser uma contaminação por vermes. Tá? Isso pode indicar também uma verminose. Os basófilos são o último dos exemplos de granulócitos, liberam histamina e heparina e são utilizados em grande escala em processos alérgicos. Eles são difíceis de encontrar, geralmente de 1% mais ou menos, referente aos glóbulos brancos, porém em processos alérgicos eles podem ter o seu número aumentado. O que o basófilo faz no sangue é mais ou menos o que o mastócito faz no tecido conjuntivo, ele libera grãos de heparina e histamina que vão promover algumas alterações no corpo, tá? Para que facilite a chegada das células de defesa ao local da alergia, beleza? Temos ainda dentro dos glóbulos brancos, como eu falei da linhagem mieloide, os monócitos. Só que o monócito entra numa outra classificação, ele é um agranulócito, porque ele não tem grãos, tá, de heparina, de histamina, qualquer uma coisa que seja ali dentro do seu citoplasma. Ele tem núcleo em forma de ferradura, ele origina os macrófagos no tecido conjuntivo, tá, e origina os osteoclastos no tecido ósseo, que são aquelas células gigantes que são responsáveis pela absorção da matriz óssea. Um osteoclasto pode ter de 5 a 20 núcleos de monócitos que se originaram por uma fusão de citoplasmas, processo esse chamado de sincício, certo? E o processo da saída do monócito do sangue para o tecido adjacente pela sua passagem nas células endoteliais chama-se diapedese. Essa é uma denominação muito comum quando se fala de monócito. Ainda na linhagem de agranulócitos, temos os linfócitos, que corresponde a de 20 a 30% dos leucócitos humanos. Eles se originam das células tronco linfóides da medula óssea vermelha. Tá? Então, só lembrando, os glóbulos brancos são formados por neutrófilos, que fagocitam bactérias e correspondem de 60% a 70% dos glóbulos brancos, os linfócitos, tá, que são o segundo grupo de leucócitos mais abundantes no sangue, lembrando que o linfócito também pode ocorrer no sistema linfático, pode ser conduzido pelo sistema linfático. Dentre os principais linfócitos temos as células B ou linfócitos B, que produzem anticorpos e dão origem aos plasmócitos. Temos também as células T, que normalmente são os alvos de alguns vírus como HIV, tá? E também atacam células transplantadas, células cancerígenas. Além disso, existe uma outra classe de linfócitos chamados de natural killer. Tá? Natural killer ataca e destrói micróbios estrangeiros, né, os micróbios invasores. Além disso, o eosinófilo, que também vai destruir parasitas e combate com a sua antihistamina processos alérgicos. O basófilo, que está envolvido em controle de alergias, reações alérgicas. E o monócito, que é aquela célula que se desenvolve nos macrófagos, tá? E remove também as infecções, ok? Temos ainda uma tabela que falava sobre as características de hemácias, leucócitos e plaquetas. As plaquetas, originadas da medula óssea vermelha, a partir de fragmentos daquela grande célula que eu falei que é o megacariócito. São células anucleadas, na verdade não são células, né? São anucleadas, são partículas anucleadas e possuem espesso revestimento de glicoproteínas adesivas, que vão ter função importante na hora da coagulação sanguínea. O número de plaquetas gira em torno de 200 a 300 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Inclusive, eu não falei o número de leucócitos, né, de glóbulos brancos. Observando aqui, nós temos de 6 mil a 10 mil células brancas, leucócitos, para cada milímetro cúbico de sangue, tá? Então, só recapitulando, hemácias, nós temos mais ou menos 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Os glóbulos brancos, mais ou menos de 6 a 10 mil leucócitos
por milímetro cúbico de sangue e as plaquetas de 200 a 300 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Usando aquele raciocínio que eu fiz com relação às hemácias, né? Se for para baixo é penia, se for para cima é citose. Então, hemácia abaixo do número adequado é eritropenia. Se for acima do número adequado, eritrocitose. Leucócito, leucopenia, abaixo do número adequado, sujeito a infecções. Leucocitose, pode ser um indício de leucemia. Okay? E plaquetas pode ser os trombócitos, então nós teríamos um número abaixo da quantidade ideal de plaquetas, uma trombopenia ou trombocitopenia, enquanto que o número acima de plaquetas, acima de 300, 400 mil, teríamos uma trombocitose ou trombocitose. Trombocitocitose não fica legal, né? Trombocitose, tá? Que poderia provocar coágulos espontâneos dentro do corpo. As plaquetas são fundamentais na cascata de coagulação sanguínea, ok? Cascata de coagulação sanguínea que eu vou gravar um podcast separado para vocês, tá, gente? Só para finalizar a diferença de plasma e de soro. Se o sangue é removido do sistema circulatório e colocado num recipiente sem nenhum tipo de tratamento, ele coagula. O coágulo se separa o soro sanguíneo, com tonalidade amarelo claro. O soro contém praticamente todos os componentes do plasma, exceto o fibrinogênio, que se encontra no coágulo sob a forma de fibrina. Então existe uma diferença. Quando eu separo via centrífuga o sangue do plasma, eu tenho a separação completa. Sangue de um lado, as hemácias, glóbulos brancos, plaquetas de um lado e a parte líquida com todas as proteínas, inclusive fibrinogênio. Tá? Quando eu deixo o sangue coagular, se eu separar e deixar sem tratar, ele vai virar uma bola, ele vai virar um coágulo que vai afundar e vai sobrar a parte líquida amarelada chamada de soro. A diferença principal entre plasma e soro é que o plasma foi separado por centrífuga e tem todas as proteínas, inclusive fibrinogênio, enquanto que o soro ele foi separado via coagulação, então ele tem todas as proteínas menos o fibrinogênio que virou fibrina e está lá no coágulo. Tudo bem? Vou encerrar esse podcast por aqui, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa revisãozinha a respeito de sangue e no próximo podcast eu vou fazer a musiquinha da coagulação. Valeu, pessoal, um grande abraço, tchau, tchau!